Boa noite aos irmãos. Vamos dar continuidade agora com a pregação da Palavra de Deus. Quero fazer uma breve recapitulação da segunda pregação que tivemos. É tempo de orar. Então, na segunda pregação sobre é tempo de orar, nós vimos que a oração é o meio pelo qual Deus ouve nosso clamor. E tivemos como texto base Jeremias 33, verso 3, que fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Observamos que o profeta Jeremias levou uma mensagem dura, uma mensagem severa, uma mensagem de destruição. O objetivo era que o povo de Deus se arrependesse de sua maldade e desobediência. Infelizmente, isso não ocorreu, isso não aconteceu. O povo não deu ouvido à mensagem profética do profeta Jeremias. O povo não deu ouvido à palavra de Deus por meio da mensagem profética. Por esta razão, veio o juízo sobre a nação, os caldeus invadiram a terra e saquearam tudo e ainda levaram muitos como escravos. Então, é dentro desse enredo que Deus fala ao profeta que ele o clame, que ele o convide, pois Deus tem grandiosas obras para lhe revelar. Vimos que não somente o profeta Jeremias clamou a Deus, mas também como outros personagens bíblicos, como Daniel, como Davi e muitos outros. E que nós também, como filhos de Deus, servos de Deus, devemos clamar a Ele, devemos convidá-lo, porque Ele é o único que pode nos socorrer. Por isso que a oração é o meio pelo qual Deus ouve o nosso clamor. E hoje, na última parte do tema é tempo de orar, nós veremos que a oração é o meio pelo qual Deus usa para realizar os seus planos. A oração é o meio que Deus usa para realizar os seus planos, o seu propósito, a sua vontade. Todavia, é importante entendermos aqui que a oração, ela é o meio, certo? Uma vez que nós falamos que ela é o meio, é um recurso que Deus usa para realizar a sua vontade, para realizar o seu plano. Então é importante aqui, é essencial compreendermos o que significa plano de Deus e o que está incluso neste plano, o que Deus incluiu neste plano. Rapidamente, uma definição do plano de Deus. Então, quando nós falamos de plano de Deus, estamos dizendo e afirmando que é a decisão eterna de Deus e que essa decisão garante que todas as coisas que estão por vir acontecerão. Em outras palavras, tudo que ocorre é parte do plano de Deus. Nada lhe foge da vista, nada acontece por acaso. Então, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã não são fatalidades, não são acidente de percurso. De fato e verdade é plano de Deus, é vontade de Deus. Então, plano de Deus significa que Deus tomou todas as decisões na eternidade e que essas decisões que Ele tomou,
elas serão concretizadas, elas serão realizadas, porque nada foge do seu controle. Então, separei alguns textos nas Escrituras que comprovam que Deus já tomou todas as decisões do que irá acontecer. Primeiramente, no Antigo Testamento, Salmo 139, verso 16. Então, acompanhem comigo no Salmo 139, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Um salmo muito conhecido por nós, e aqui esse salmo descreve que Deus já determinou os nossos dias. Temos o dia, a hora, o mês e o ano marcados para morrer. Deus já tomou essa decisão, certo? Outra passagem é Isaías 14. Versículo 24, versículo 26 e versículo 27. Isaías 14, versículo 24, versículo 26, versículo 27. Leiamos. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Então, neste verso 24, a gente percebe: Deus pensou, planejou, determinou e vai acontecer. Verso 26, esse é o plano que foi elaborado para toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Então, perceba que nesses 3 versos Deus planeja, Deus determina e Deus vai executar. No verso 26 deixa claramente, é o plano de Deus para toda a terra. No verso 27, o profeta Isaías faz uma pergunta retórica. Se o Senhor já determinou, quem vai invalidar? Se o Senhor já planejou e se é da vontade dele, quem vai ser contra? Quem vai fazer com que este plano seja modificado? A pergunta é: ninguém. E eu quero lhe chamar a atenção num versículo bem interessante, certo? Que chama a nossa atenção no mesmo livro, Isaías 22, verso 11. Olha esse versículo, Isaías 22, 11. Também construíram um reservatório entre as 2 muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas águas, nem levaram em conta aquele que há muito tempo as formou. O profeta Isaías fala de reservatórios, da construção de reservatórios que foram feitos. Mas o profeta diz que algo tão simples como esses reservatórios que foram construídos, que parece que é algo tão trivial, mas o profeta diz, é algo que foi planejado há muito tempo por Deus. A construção desses reservatórios
já havia sido planejado por Deus. No Novo Testamento nós temos alguns versículos, então vamos para Atos capítulo 4, verso 28. Lembrando que esses versículos a gente está provando que o plano de Deus já foi determinado e esse plano vai ser executado conforme a sua vontade. Atos 4 e 28. Atos 4 e 28. Diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o que o teu propósito predeterminaram. Então, obviamente, esse verso é claríssimo. Deus determinou e então vai acontecer. Romanos 8, 28 e 29 também conhecemos. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. E por último, Efésios, capítulo 1, verso 5 e verso 11. Efésios, capítulo 1, verso 5 e verso 11. Me acompanhe na leitura. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 11. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, você percebe que esses versos que foram citados, essas três passagens que foram citadas, considera que tudo o que acontece é parte do propósito de Deus para seus filhos. De modo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito e o alvo de Deus é que seus filhos sejam semelhantes a Jesus Cristo. E tudo vai ocorrer conforme o conselho da sua vontade. Então não tenham dúvidas alguma que o plano de Deus já foi determinado e o plano de Deus ele vai ser concretizado. E este plano ele é desde a eternidade. Nós já lemos Salmo 139, verso 16. Antes mesmo que o salmista estivesse nascido, antes mesmo que nós estivéssemos nascido, Deus já contou os nossos dias. O plano de Deus em relação à nossa vida, até quando iremos viver, Deus já planejou. E em Efésios, Paulo indica que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. No verso 4 vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Capítulo 3, verso 11, Paulo também vai falar. Paulo diz o seguinte no verso 11: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo nos fala que o plano de Deus é eterno. Desde a eternidade, Deus já planejou, já elaborou o seu plano. E todo este plano, ele vai acontecer. Então, é importante saber. Isso aqui, a gente tem que ter eu quero que você pare agora e eu quero que você ouça o que eu vou dizer. É importante saber que as decisões que Deus toma, elas não são tomadas enquanto a história se desenrola.
Não pense o seguinte: estamos agora vivendo esta pandemia, e aí não pense o seguinte: aí Deus está agora elaborando o seu plano de acordo com o que está acontecendo nesse exato momento. De forma nenhuma. Deus já planejou, Deus já elaborou o seu plano e está em execução e vai acontecer conforme a vontade dele. Então, preste bem atenção: as decisões que Deus toma não são tomadas enquanto a história está percorrendo. Não. Porém, Deus manifesta o seu propósito, o seu plano no decorrer da história. Há uma grande diferença. A primeira é que dá a ideia que Deus não sabe o que faz, então Ele está vendo a história e conforme a história vai acontecendo, Ele vai colocando os seus planos, a sua vontade, de forma nenhuma. Mas, de acordo com como a história está percorrendo, o plano de Deus está acontecendo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, você percebe que o verso 9 diz: mas conforme a sua própria determinação. Ou seja, Deus nos salvou conforme Ele já havia planejado antes dos tempos eternos. E esse plano de Deus acontece no decorrer da história. Então, eu fui salvo, você foi salvo, nós fomos salvos no decorrer da história. Mas Deus já tinha nos escolhido antes dos tempos eternos. Então, o plano de Deus é desde a eternidade. Agora, uma vez que já entendemos o plano de Deus, se faz necessário saber o seguinte: o que está incluído no plano de Deus? O que Deus incluiu em seu plano? Algumas coisas? Tudo? A resposta é tudo. Isso mesmo, tudo. E este termo não se refere somente às coisas que falamos assim, espirituais. Não se refere somente às coisas espirituais. Deus não é a ideia de que Deus só se envolve com as coisas espirituais. Não. Do ponto de vista de Deus, não há essa divisão entre coisas sagradas e coisas seculares da vida. A verdade é que nenhuma área fica fora do campo da ação, dos interesses e decisões de Deus. Todas as áreas que você pode imaginar, ela faz parte do plano de Deus. O plano de Deus inclui tudo. Nós já vimos Efésios 1:11, em Cristo Jesus fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Faz todas as coisas conforme o quê? O conselho da sua vontade. O salmista, no Salmo 119, 91, ele vai dizer: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje.
porque todas as coisas estão ao teu dispor. Todas as coisas obedecem a Deus. Todas as coisas. Então, o plano de Deus inclui tudo, todas as coisas. Não tente separar o plano de Deus em áreas sagradas e áreas seculares. O plano de Deus inclui tudo. Agora, uma vez que nós sabemos que o plano de Deus já foi determinado e ele vai ser executado conforme o conselho da vontade dele, e que este plano inclui tudo, aqui você pode estar se perguntando neste momento, por quê? Porque a nossa ideia hoje é que a oração é o meio pelo qual Deus realiza o seu plano. Então, essa é a ideia que nós estamos vendo. Então, vem um dilema neste momento, talvez na sua mente, em relação ao plano de Deus e a oração. E você pode estar se perguntando, se Deus já decretou todas as coisas, se tudo já foi planejado por Deus, e tudo vai acontecer conforme Ele já decretou, planejou, elaborou, qual é o papel da oração? A oração tem valor? A oração tem o seu lugar? A oração de fato tem os seus efeitos? Então perceba que é este dilema, que se a oração tem algum efeito, certo? Sobre o que acontece, sobre o que realiza, então o que vem em nossa mente é a ideia de que o plano de Deus não está estabelecido desde o começo. Entende esse dilema? Se eu afirmo para você, ou se alguém afirma para você que a oração muda, que a oração tem os seus efeitos, então essa pessoa está dizendo que o plano de Deus não foi estabelecido desde o começo. Ou seja, no decorrer da história, Deus pode mudar os seus planos por causa da oração. Por outro lado, como a gente já viu, o plano de Deus já foi definido. O plano de Deus já foi estabelecido. O plano de Deus já foi determinado. E Deus vai fazer o que está para realizar. Deus fará o que está para fazer. Aí vem o problema. Então, orar tem alguma importância, pastor? Então, quando eu oro, tem alguma importância, uma vez que Deus já determinou tudo? Então, quer dizer que se alguém da minha família adoece, essa doença é uma doença mortal, e eu posso orar, posso jejuar, posso suplicar a Deus, e se Deus já determinou que ela vai morrer, então a minha oração não vai mudar, que Deus já decretou? E a resposta é assim: se Deus já planejou, Deus vai executar o seu plano. Todavia, eu quero que você entenda aqui e observe comigo que são duas verdades. Quais? A primeira verdade é essa: a Bíblia, como a gente já observou, ensina que o plano de Deus é definido e fixo. O plano de Deus foi definido e fixado. Em outras palavras, o plano de Deus não está sujeito a revisões. Então, Deus não está lá. Eu orei ao Senhor pela saúde de alguém, para que ela não morra por causa daquela enfermidade, e Deus revisa o seu plano. O Carlos orou tanto, há tantos dias orando, de joelhos, suplicou, chorou, lamentou-se, então eu vou curar esta pessoa. Não.
Então nós vimos nas Escrituras que o plano de Deus já está fixado e vai acontecer conforme o conselho da sua vontade. Não vai passar por revisões. E a segunda verdade é clara nas Escrituras. Nós recebemos a ordem de orar. E o ensinamento de que a oração tem seu valor e sua importância. Tiago vai falar isso, Tiago 5:16. Tiago vai dizer, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a oração tem a sua importância, a oração tem o seu valor. O que nós queremos que você entenda aqui é relacionar essas duas verdades, o plano de Deus e a oração. Não há nenhum problema de Deus ter fixado o seu plano antes dos tempos eternos e fazer conforme a sua vontade. Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele é eterno. Terceiro, porque Ele conhece todas as coisas, sabe de tudo. E segundo, a segunda verdade é que a Bíblia nos ensina, nos ordena a orarmos, a suplicarmos a Deus, a interceder, a buscá-lo em oração. Então, desde a eternidade, relacionando essas duas verdades, nós podemos concluir aqui, nesta parte, que desde a eternidade, quando Deus elaborou o seu plano, Deus incluiu todas as nossas orações. Nos tempos, antes dos tempos eternos, Deus incluiu nossas orações no seu plano. Então, o papel da oração no plano de Deus é o meio pelo qual Ele realiza a sua vontade, ou realizará o seu propósito. Então, eu quero que você fique ciente disso. Eu quero que você preste bem atenção e fique ciente disso. A oração não muda o que Deus planejou. Escutou bem? É isto mesmo. A oração não muda o que Deus planejou. A minha oração não muda os propósitos de Deus. A minha oração não faz com que Deus mude de ideia. Deus não mudará de ideia porque eu orei, porque você orou ou porque a igreja orou. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, porque é assim que Ele planejou. Todavia, também é importante você saber disso, a oração é o meio pelo qual Deus realiza o seu propósito, a sua vontade. Ela é o meio pelo qual Deus realiza o seu fim. Então, o papel da oração dentro do plano de Deus é o meio pelo qual Ele concretiza a sua vontade, o seu plano. Então, relembrando as nossas orações antes da fundação do mundo, desde a eternidade, já foram incluídas no plano de Deus. É esse tipo de relacionamento que há entre essas duas verdades. Então, não há problema, não há contradição alguma. Porém, eu quero usar dois textos em que são muito usados para falar que a oração muda o pensamento de Deus, o propósito de Deus. O primeiro texto é Isaías capítulo 38, verso de 1 a 5. Isaías 38, verso de 1 a 5. Então, esses dois textos aqui, eles são usados para dizer que Deus
as nossas orações modificam, né, o plano de Deus. Isaías 38, verso 1 a 5. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E agora, como entender esse texto, uma vez que a primeira mensagem do profeta Isaías ao rei Ezequias é: você vai morrer. Põe em ordem tudo. Diz a senha aí do banco para a tua família. Faz logo o testamento aí, passa a herança para os teus familiares. Se despede de quem tem que se despedir, porque você vai morrer. Não há escapatória, não vai escapar. Logo depois que Ezequias, o rei Ezequias, ouve a mensagem do profeta e perceba que é assim diz o Senhor disse. O rei ora, o rei suplica, o rei fala com Deus e diz: lembra, Senhor, de mim, pois andei com fidelidade, coração íntegro, eu fiz aquilo que era correto. Então, perceba aqui que é algo que é instantâneo, é imediato. O profeta não espera o outro dia, parece que o profeta sai. E então Ezequias ora, vira as costas e ora, e no mesmo instante a palavra, no verso 5, vem e diz assim: vai a Ezequias, assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração e você já não vai mais morrer, ainda vou dar 15 anos de vida. Então, aqui é um problema, porque a oração mudou o pensamento de Deus. A oração do rei Ezequias fez com que Deus mudasse de ideia, de que Deus se arrependesse do que havia dito antes. E a minha resposta é não. Como assim, pastor? Pois o texto está dizendo claramente, Deus disse uma coisa, o rei Ezequias orou e Deus mudou de ideia. E é verdade, a minha versão diz: vai, diga a Ezequias, ouvi a sua oração. E tem uma versão que diz: e o Senhor mudou de ideia. Sabe, a questão aqui era vontade de Deus que o rei Ezequias morresse? Ou era vontade de Deus que, através do pronunciamento do profeta Isaías, do primeiro pronunciamento, da primeira mensagem, levasse o rei Ezequias a se humilhar diante de Deus em oração, para que de fato Deus concretizasse o seu plano de dar a ele mais 15 anos de vida? Lembra, o plano de Deus já foi executado.
E Deus vai determinar conforme o conselho da sua vontade. E dentro do plano de Deus, Ele incluiu as nossas orações. Então, o que significa nesse texto é que Deus, antes mesmo que o rei Ezequias orasse, ou melhor, antes dos tempos eternos, Deus incluiu essa oração de Ezequias para que o plano de Deus fosse concretizado. E qual era a vontade de Deus? Que o rei tivesse mais 15 anos de vida. Essa é a ideia. Eu posso dizer rapidamente aqui o problema de eu falar que Deus muda de ideia por causa das nossas orações. Então, se Deus muda de ideia, então o plano de Deus não é eterno. Se Deus muda de ideia, então dá a entender que Deus não sabe todas as coisas. Por essa razão é perigoso dizer que nossas orações mudam o plano de Deus. Faz com que Deus mude de ideia. A vontade de Deus para o rei é que ele fosse curado. E o meio que Deus curaria este rei era quando ele fizesse a sua oração. Mas há outro texto também, em Êxodo capítulo 32, verso 9 a 14. Há outro texto também que nos dá um pouco não de dúvida, mas que é muito usado para falar que Deus se arrepende de certas atitudes que ele toma, que Deus muda de ideia. Êxodo 32, 9 a 14. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado eu a darei à sua descendência, para que as possuam por herança eternamente. Versículo 14, leia atentamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Outro problema. O último verso, o verso 14, diz que Deus mudou de ideia. E se Deus mudou de ideia, nos dará a entender que quando Moisés, nos versos 11 a 13, suplica, clama ao Senhor, ora ao Senhor, para não destruir a nação, para não destruir a nação de Israel, Deus muda de ideia. A minha pergunta é: será que a oração mudou o pensamento de Deus? Quando Moisés suplica ao Senhor, Deus se arrepende do mal que iria fazer e aí muda de ideia, dizendo: não, Moisés, você está certo, porque a ideia que vai me dar é essa. Não, Moisés, você está plenamente certo, eu não estava pensando bem não.
O que é que eu ia fazer? Destruir o povo. Se eu fosse destruir o povo lá do Egito ia dizer que eu trouxe o povo para exterminar aqui, como você está me lembrando agora. E mais, você me fez lembrar, olha aqui, que eu fiz um juramento com os patriarcas. Então eu havia esquecido isso. É isso que eu entenderei se Deus mudou de ideia. Obviamente que não, Deus não muda de ideia, de pensamento. A expressão mudar de ideia é uma expressão para a gente entender que Deus tem emoções. É como se Deus está fazendo uso de uma linguagem que nós conhecemos para a gente entender a história, seu propósito, a sua vontade. A oração não muda o que Deus planejou, eu já tenho dito isso e tenho repetido para que a gente fique isso fixado em nossa mente. A nossa oração não muda os planos de Deus. Então me explique, pastor, o que está acontecendo aqui, porque a Bíblia claramente fala que Deus mudou de ideia. Primeiro, Deus na sua infinita sabedoria, a gente já viu isso. Ele incluiu a oração de Moisés para que o povo não fosse destruído. A intenção de Deus era que Moisés intercedesse pelo seu povo para que o povo fosse salvo. Então, Deus fala com Moisés, leva a Moisés de tal forma que ele busque a Deus em oração para que Deus concretize o seu plano de que era não destruir o seu povo. E como eu já tenho falado, se a oração vai mudar os planos de Deus, então Deus não sabe todas as coisas. Nós temos que entender, é esse tipo de relação que o plano de Deus tem com as nossas orações. Todas as nossas orações já foram incluídas dentro do plano eterno de Deus. Todas as nossas orações foram colocadas no plano eterno de Deus. Deus, na eternidade, incluiu as nossas orações em seu plano. É isso que está acontecendo aqui. Quando Moisés ora, é porque Deus já tinha colocado a oração de Moisés no seu plano, e essa era a vontade de Deus, salvar o povo e não exterminar. Uma vez que já entendemos isso, eu quero destacar algumas lições preciosas a respeito da oração. A oração é o meio pelo qual Deus usa para realizar o seu plano, porque as nossas orações elas estão incluídas no plano de Deus, e a oração não muda o plano de Deus, porém ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, ela tem a sua eficácia. Nós já vimos em Tiago 5,16 que a oração da fé cura o doente. Tiago 5,16 diz: muito pode em seus efeitos a oração ou a súplica do justo. O versículo 15 de Tiago nos diz que essa oração ela produz a cura, ela produz o perdão também dos pecados. Então essa oração ela tanto cura o enfermo e Deus o levanta, como também se esse enfermo tiver cometido pecados, o texto diz: os seus pecados lhe serão perdoados. Então essa é a primeira lição. A oração da fé cura o doente. Ela tem a sua eficácia, o seu efeito. Uma segunda lição é que a oração nos livra nos momentos das angústias. Salmo 50:15, o salmista diz: invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. O texto nos diz que quando oramos,
no dia da angústia, no dia da aflição, no dia do desespero, o texto diz: Deus nos livra. E Deus é glorificado por esse livramento. Então, a segunda lição é essa: no tempo de que estamos passando momentos angustiosos, momentos de aflições, então invoque a Deus, ore. Entende? A oração tem o seu valor. Um outro valor que a oração tem, a importância da oração, é que ela nos livra para não cairmos em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus Cristo diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus desafia os discípulos: constantemente orem, estejam vigiando. Qual o propósito? Para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não caiam nas ciladas do inimigo. Então perceba que a oração nos livra de cairmos em tentação. Em Mateus também 16 e 13, Jesus fala: e não nos deixe cair em tentação. Aqui a ideia é que Jesus está nos exortando uma vida de oração para não cairmos em tentação. Então a oração, ela tem a sua importância. A oração tem o seu lugar na nossa vida. Mesmo que Deus já tenha planejado tudo, e mesmo que tudo que vai acontecer vai ocorrer conforme Ele quer. E isso não invalida a oração. E isso não faz com que a oração não tenha importância. Ela tem importância, ela é preciosa aos olhos do nosso Deus. Porque em Apocalipse, capítulo 5, irmãos, verso 8, Deus trata as nossas orações como algo de muito valor. Apocalipse 5 e 8 vai dizer assim, vamos para lá. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e que são as orações dos santos. Perceba que esse texto diz que as nossas orações, as orações dos filhos de Deus são apresentadas a eles, ao Senhor, como incenso, mas não é colocada em uma vasilha qualquer, é colocada em taças de ouro. Em algumas versões diz bandejas de ouro. Então perceba que as nossas orações têm grande valor para Deus, a ponto de usar utensílios valiosos para que as nossas orações estejam dentro desses recipientes que vale muito. Então o ouro vale muito. As nossas orações não estão indo em taças de barros, mas em taças de ouro. Capítulo 8 do mesmo livro, versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Deus, as nossas orações são oferecidas no altar de ouro diante do trono de Deus. Então perceba que o valor que Deus dá às nossas orações.
e que Deus recebe a sua oração, a minha oração, as nossas orações como algo muito precioso. Algo precioso. Por isso, é tempo de orar. E a nossa oração é o meio pelo qual Deus usa para realizar seu plano. Talvez você não tenha entendido ou compreendido e nem aceitado de que a oração não muda o plano de Deus. Tudo bem. Mas eu gostaria de desafiar a você, de que você deve saber isso, é que devemos orar, e orar muito, e com fidelidade. Mesmo que você não aceite que as suas orações não mudam, mas você deve orar muito. Você deve interceder diariamente, muito. Porque a oração é um dos recursos que o nosso Deus usa para realizar seu plano eterno. Irmãos, orem sem cessar. É um tempo em que nós estamos vivendo de quarentena. É um tempo que estamos distanciados uns dos outros, como igreja local, como corpo de Cristo num local específico. Oremos uns pelos outros para que não venhamos a esfriar na fé. Oremos uns pelos outros para que o Senhor aqueça os nossos corações com a sua palavra diariamente. E oremos uns com os outros para que o Senhor faça com que essa pandemia passe e que não demore, mas que passe. Que o nosso Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam grandes servos de oração. É tempo de orar pela nossa nação. Amém.